Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional e uma leitura bíblica. Hoje será o capítulo número 24 do livro de Números, quando Balaão ainda está tentando negociar com Balaque para ver, quem sabe Deus permite que Balaão amaldiçoe os filhos de Israel. Vamos ver o que aconteceu. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que estava acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus e proferiu a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu as palavras de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abre os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardim à beira dos rios, como árvore de sândalo, e o Senhor os plantou como cedro junto às águas. E aqui ele começa a falar, fazendo referência, claro, aos filhos de Israel, chamando-os de árvores plantada pelo Senhor. E disse mais: e de seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito, e as suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. E encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa quem o despertará. Benditos que abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Balaão disse essas palavras perante os olhos de Balaque. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. A ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém agora você está abençoando. Agora já 3 vezes que você está abençoando os meus inimigos inteiramente. Balaão, o que é isso? Em outras palavras, eu te paguei para você poder amaldiçoar os meus inimigos. E agora 3 vezes você está abençoando. Bom, o rei moabita foi contrariado e obrigado a ouvir as bênçãos que viria sobre Israel, por meio daquelas palavras que se descortinava no futuro glorioso daquela nação que daria origem ao reinado do Messias. Ali estava falando uma profecia quase que se referia também ao reinado do Senhor Jesus. A estrela da manhã, raiz de Jacó, raiz de Davi, está escrito lá no livro de Apocalipse. Então a profecia de Balaão indicava o poder absoluto do Senhor Jesus sobre as nações. Agora, pois, foge para o teu lugar, e eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Balaão falou: olha, eu tinha falado que ia te abençoar, mas você não amaldiçoou o povo, então não tem como eu te abençoar. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu
também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal, de meu próprio coração, que o Senhor fala isso, falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Balaão falou, eu vou falar para você o que vai acontecer. Então proferiu a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, fala ao homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu as palavras de Deus e que sabe o conhecimento do Altíssimo, que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abre os olhos. Fala com ele, Balaão, fala para ele, Deus dizendo, abra tua boca e fala com ele, tá? Vê-lo-ei nas mãos, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procedente de Jacó e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Mas aqui ele estava falando de uma profecia futura. Aqui ele estava trazendo lá para o futuro, que culminou na própria vida de Cristo Jesus. Edom será uma possessão e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas. Dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse, Amaleque é a primeira das nações, porém seu fim será destruído para sempre. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse, firme está a tua habitação, puseste o teu ninho na penha, colocaram em alto, a sua proteção, seus quenitas. Todavia, o quenita será consumido até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola, disse, ai, quem viverá quando o Senhor fizer isso? Quem vai ficar de pé quando Deus fizer estas coisas que Ele está prometendo? E os naus virão das costas do Quitim, naus aqui seriam os navios, e afligirão Assur, também afligirão Eber, que também será destruído para sempre. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para o seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Quer dizer, aqui você vê que o Balaão, ele, no final aqui, ele falou o que tinha que ser dito. Mas quase que o coração de Balaão se entrega realmente ao prêmio, porque o Balaque colocou ali, nós vamos até ver depois se o que mais aconteceu, na rebelião, no pedido, pedido de amaldiçoa o povo por mim, e aí nós temos que tomar cuidado, porque nós somos abençoados e ninguém pode nos amaldiçoar. A bênção de Deus está conosco, está sobre ti. E eu falo assim, o Balaão ainda quis saber, será que Deus vai dar alguma palavra? Será que Deus vai falar alguma coisa? Bom, no capítulo 25, no versículo 1 a 3, impedido de amaldiçoar Israel, olha só, aí vai falar para nós assim, impedido de amaldiçoar Israel, Balaão sugeriu a Balaque, já no capítulo 25, olha só, a Balaão não pôde amaldiçoar Israel. Agora, ele sugere a Balaque que infiltrasse mulheres moabitas no meio dos filhos de Israel para lhes corromper o coração. Os homens foram seduzidos a ponto de prostituírem e de prestarem cultos seduzidos, olha só, aos deuses dessas mulheres. Assim, sem desembainhar uma espada, o rei moabita conseguiu o que queria. Essa corrupção moral e espiritual dos israelitas provocou a ira do Altíssimo e trouxe calamidade sobre o povo. Isso ensina que a falta de cuidado com a vida amorosa
é a causa da queda de muitos cristãos. Isto é, os pecados sexuais, tão estimulados pela mídia, né, hoje em dia. Estão aí tentando, as pessoas se tornaram como tentação, tem sido uma arma tentadora para derrubar muitas pessoas. A arma do engano, da sedução, das fraquezas. Satanás tem usado essas armas para fazer com que os fracos na fé percam a sua salvação. Talvez aqui seja o pior pecado de Balaão, porque pensando aqui nas profecias, lendo as profecias dele aqui, até quando ele foi falar com Balaque, eu não consegui ver nada assim que ele tivesse falado fora. Tanto que ele não aceitou, a princípio, o prêmio que Balaque ofereceu. Agora, nós vamos dar uma olhada no capítulo de número 25 amanhã. Se Balaão sugere que Balaque introduza as mulheres entre os filhos de Israel para corromper o coração dos filhos de Israel, como está aqui a explicação no versículo 1 e 3, aí, meu amigo, aí, infelizmente, ele acabou perdendo o juízo, perdendo a cabeça, perdendo a orientação do Senhor. Bom, amanhã nós estaremos de volta e eu quero ler com você esse capítulo 25. Cuidado, porque o diabo, quando não consegue fazer as coisas de um jeito, ele vai buscar de outro jeito para tentar fazer com que você perca o seu direito à sua vida, sua salvação. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço de todo o coração. Agradeço porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. O Senhor é a força da nossa vida, a luz da nossa vitória. Agradeço a Ti, Pai Santo. Agradeço a Ti, Pai querido, pela oportunidade que nós temos de estar contigo. Ó Santo e poderoso Deus, coloca sobre nós Tua mão, Tua graça, Teu poder e Tua vida. Nos abençoe e nos ajude, sempre eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amanhã nós estaremos de volta lendo o capítulo 25 de Números. Eu espero por todos vocês. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.